departamentalização. Eita, palavra difícil. Bom, mas como a palavra já nos faz lembrar, nós estamos falando de departamentos, né? E todos nós sabemos o que é um departamento. É o quê? É uma unidade, para efeitos de contabilidade de custos, é uma unidade administrativa representada por pessoas e ou máquinas, na maioria dos casos, em que se desenvolvem atividades homogêneas. Diz uma unidade administrativa porque sempre há um responsável para cada departamento, ou pelo menos deveria haver. Bom, então isso aqui está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que empresas, indústrias, elas deveriam ter segregações de atividades por departamentos. Então, você tem um departamento de administração, tem um departamento de auditoria, de montagem, de pintura, dependendo da atividade que a empresa exerça, você vai ter tipos diferenciados de departamentos. E esses departamentos, eles devem ter, ou normalmente tem-se, pessoas e máquinas. Às vezes somente pessoas, às vezes somente máquinas, né? Afinal de contas, hoje nós temos a tecnologia muito avançada e acaba que em muitos casos não há necessidade da presença humana, né? Bom, mas um departamento ele é constituído por atividades homogêneas. Então, nós estamos no departamento de pintura, por quê? Porque todo mundo ali está pintando, seja lá se for a fabricação de um computador, de uma mesa, de seja do que for, mas que aquela parte específica daquela empresa, daquela indústria, todas as atividades ali desenvolvidas são atividades similares, atividades homogêneas, porque se não for uma atividade similar, ela não deveria estar neste departamento, e sim em um outro, onde ela se enquadre de forma homogênea com as demais atividades lá exercidas. Então, a departamentalização, ela trabalha em cima exatamente disso, dos departamentos. Mas, claro que com um enfoque em cima dos custos das empresas. E aí a gente pode dividir, então, para efeitos de custos, em dois tipos, né, dois grandes grupos de departamentos. O primeiro grupo seria o departamento de produção, ou seja, é onde acontecem os custos, é onde os produtos, os itens, eles efetivamente passam por lá fisicamente e sofrem algum tipo de alteração. Então, quando a gente fala num departamento de montagem, ele está fazendo uma alteração, ele está juntando dois itens e transformando em um novo produto. Quando a gente fala num departamento de pintura, ele está passando por alguma alteração física nele também. Por quê? Porque você está pintando, você está alterando. Em resumo, os departamentos de produção são aqueles que efetivamente implementam alguma alteração, alguma modificação nos produtos lá que por lá transitaram. O outro tipo, né, de grupo que nós teríamos de departamentos já seriam os departamentos de serviços. E aí, professor, mas quer dizer que não tem serviços nos departamentos de produção? O cara que está pintando não está prestando serviço? Não, não é nisso, não é nesse aspecto que a gente está dividindo. Nós estamos dividindo os grupos em função de modificação ou não direta no produto. Ou seja, no item em que você está efetivamente produzindo, comercializando na sua empresa. Então, o departamento de serviços, ele está atrelado, na verdade, a ideia de serviços a outros departamentos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os produtos, muitas vezes, nem transitam por esses departamentos. Tem um exemplo, professor? Bom, o departamento de supervisão, por exemplo. Um supervisor, ele observa a atividade dos demais departamentos. Ou seja, eu vou ter um supervisor que sai do departamento de supervisão para ir analisar como que está sendo o processo de pintura, o processo de montagem, o processo de usinagem, seja lá qual for o tipo de processo que passa, tem assim na empresa, mas o departamento de supervisão, ele não coloca a mão na massa efetivamente em relação ao produto. Ele está prestando um serviço para os outros departamentos. Então, por isso, ele é classificado como departamento de serviço. Então, são aqueles que prestam serviço a outros departamentos, provendo apoio e não para uma atuação direta sobre os produtos. E aí aqui no enfoque dos custos. No departamento, né, de
de produção, os custos, já que, né, eles estão transitando, inclusive fisicamente, os custos, eles são jogados direto sobre os produtos. Ou seja, são custos diretos, porque você já consegue alocar. No nossa questão anterior, poderia ter sido, por exemplo, a matéria-prima. Então, matéria-prima, os custos da matéria-prima no processo de fabricação do sabão em pó e do sabão líquido, eles já são jogados diretamente nos produtos, porque no departamento de produção, a gente já está fazendo uso deles. Agora, um departamento de serviços, ou seja, um departamento que presta serviços a outros departamentos. Poderia ser o salário do supervisor, ou seja, o departamento de supervisão que estava prestando serviço, né, de supervisionar os departamentos de produção. Então, é nesse sentido que a gente define e distingue, né, os dois tipos de departamentos possíveis. Em cima disso, avançando, nós temos que, na maioria das vezes, um departamento é um centro de custos. É um outro conceito agora. Como assim, professor? Nós estamos falando agora do centro de custos. O que é um centro de custos? Bom, como o nome já está dizendo, ele é o local onde se acumula os custos daquele setor. Ah, mas então quer dizer o quê? Quer dizer que um departamento tem um centro de custos? Não. Um departamento pode ter vários centros de custos. Agora, normalmente, cada departamento tem um centro de custo. Então, se você tem o departamento de pintura, tem um centro de custo de pintura, onde você vai mensurar os custos que foram realizados com pintura, com a mão de obra para pintar e tudo mais. No departamento de montagem, você tem um centro de custo de montagem, onde você vai acumular os custos de quem? Do montador, né? Da mão de obra do montador, das peças e tudo mais que foram utilizados para a montagem. E assim, sucessivamente, para cada um dos departamentos que assim forem criados. Eles vão tendo seus centros de custos. Mas nada impede que, por exemplo, no departamento de pintura, você tenha mais de um centro de custos. Você pode ter um centro de custos para as tintas, propriamente ditas, um centro de custo para os pintores, ou seja, a mão de obra, um centro de custo para o maquinário que você utiliza para o processo de pintura. Então, você pode ter diversos centros de custos dentro de um mesmo departamento. Bom, mas na maioria das vezes, um departamento, ele vai ter o quê? Um departamento, ele vai ter um centro de custo. Entretanto, o centro de custo, ele é a unidade mínima de acumulação de custos indiretos. Ou seja, ele não é necessariamente uma unidade administrativa. Então, quer dizer o quê? Que ele não é necessariamente um departamento. Mas ele pode ter mais de uma ocasião dentro dos departamentos. Daqui para frente, sempre que a gente falar em departamento na hipótese simplificadora, ou seja, nós estamos simplificando a situação, é de que cada departamento corresponde a um único centro de custo. Mas isso aqui é para efeitos didáticos. Na prática, um departamento pode ter vários centros de custo. Mas aí, para efeitos didáticos, a gente vai considerar, sempre que falar de departamento aqui para frente, até para efeito da realização de questões, a gente coloca como sendo apenas um centro de custo. Então, um departamento para um centro de custo. Mas, repetindo, nós estamos apenas aqui para efeito didático. Um departamento pode ter vários centros de custo. Quem que vai definir isso? A empresa, o empresário, o administrador, vocês, né, economistas, administradores e contadores das empresas, vai chegar para o patrão e vai informar, olha só, a gente precisa de mais de um centro de custo. E aí é critério administrativo, puramente administrativo. Então, avançando, vamos fazer aqui um exemplo de departamentalização, ok? Vamos supor que uma empresa produz 3 produtos, produto D, E e F, e que tenha ocorrido os seguintes custos diretos. Produto D teve 50 mil de custo direto, produto E teve 30 mil de custos
diretos e o produto F tenha 45 mil de custos diretos. Ou seja, ao todo, esta fábrica teve um custo total de custos diretos de 125 mil. Ok, avançando. Então, lembrando, vamos acompanhando. Deixa eu limpar isso aqui. Agora, vamos considerar o quê? Que nós temos custos indiretos, né, como qualquer fábrica, para serem apropriados. Nós tínhamos já os custos diretos, que nós vimos na tela anterior, e agora nós temos os custos indiretos, depreciação de equipamentos, manutenção de equipamentos, energia elétrica, supervisão de produção e outros custos indiretos. Ou seja, totalizando aqui 115 mil que nós vamos ter que distribuir entre aqueles 3 produtos que a empresa produz, ok? Então, avançando. Nada diferente do que a gente já viu até agora. Custos diretos, depois os custos indiretos, que a gente tem que ratear entre os produtos que existem na empresa. Então, o que acontece? Limpando aqui. Bom, decide-se fazer a distribuição dos diversos produtos com base no tempo de hora máquinas. Então, aqui, o tempo de hora máquinas. O tempo de hora máquinas, ele é o que? O nosso critério de rateio. Então, com base na hora máquinas, a gente vai fazer o nosso rateio. De forma fácil, a gente já entrega aqui para vocês. Para o produto D, foram utilizadas 400 horas máquinas. Para o produto E, foram utilizadas 200 horas máquinas. E para o produto F, foram utilizadas 400 horas máquinas. Nós sabemos que isso, né, quando você soma 400 mais 200 mais 400, você chega aqui nas 1.000 horas de máquinas, ou seja, 100% do total de horas máquinas utilizadas. E aí a gente faz aquela brincadeirinha, né? 400 horas máquinas, né? Corresponde a quantos por cento de 1.000? Corresponde a 40%. 200 horas máquinas, corresponde a quantos por cento de 1.000? 20. A 20. E aí, 400 novamente, claro, 40% novamente. Então, esses aqui são os critérios que nós iremos utilizar. Isso quer dizer o quê? Que 40% dos custos indiretos vão para o produto D. Que 20% dos custos indiretos irão para o produto E. E ainda que mais 40% dos custos indiretos irão para o produto F. Isso aqui é o nosso critério de rateio que a gente vai utilizar para distribuição dos nossos custos indiretos. Então, quando nós avançamos para fazer essa distribuição, nós chegamos o quê? Utilizando os percentuais que nós acabamos de calcular, nós temos que 40% de 115 mil corresponde a 46. Nós temos ainda que 20% de 115 mil corresponde a 123. E nós temos ainda que 40% de 115 mil, claro, igualmente aconteceu com o produto D, corresponde a 46 mil novamente. Ou seja, do total de 115 mil dos custos indiretos, 46 mil foram inseridos no produto D, 23 mil foram inseridos no produto E e 46 mil também foram inseridos no produto F. Esse aqui é o nosso rateio dos custos indiretos. Que aí, quando a gente soma, claro, os custos indiretos que nós acabamos de calcular com os custos diretos que nós já sabíamos, nós vamos chegar exatamente no custo total dos produtos. Então, o custo total do produto B é de 96 mil. O custo total do produto E é de
53 mil. E o custo total do produto F é de 91 mil. Então, a gente chegaria aqui no custo total, utilizando como critério de rateio as horas máquinas. Isso aqui não tem nada de diferente do que a gente vinha fazendo até agora. Pegamos os custos diretos, rateamos os custos indiretos, somamos tudo para chegar no valor do custo total de cada produto. Isso aqui é mais do mesmo. E aí, onde é que acontece a diferença? Bom, a diferença ela vai existir quando a gente entrar na parte de departamentalização. Ou seja, vamos supor que, ao analisar mais didaticamente, detidamente, o processo de produção, se verifica que, apesar de os totais de horas máquinas consumidos serem os mesmos, ou seja, continua sendo aquele total lá de 400 mais 400 mais 200, ou seja, foram realmente 1.000 horas máquinas. Entretanto, apesar de realmente ser 1.000 horas máquinas, existe uma grande disparidade entre os produtos. Pelo seguinte, primeiro, o produto D, ele gasta 400 horas. Só que essas 400 horas são distribuídas nos setores de corte, montagem e acabamento. Ou seja, o produto D, ele transita em 3 departamentos. Já o produto E, ele só passa pelo de corte. Ou seja, ele não vai nem para o departamento de montagem e nem para o departamento de acabamento. Isso quer dizer o quê? Que ele transita por apenas um departamento. E ainda, nós temos que o produto F, passa exatamente pelos dois últimos setores, não precisando passar pelo de corte. Ou seja, o produto F, ele passa pelo de montagem, certo? Pelos dois últimos setores. Ele vai passar pelo de montagem e no de acabamento. Então, percebam que o produto F passa por dois setores. O que se implica, professor? Só acabou de criar departamentos, né? De especificar. Isso. A ideia aqui, pessoal, é que a gente perceba o quê? Que o produto D transita em 3 departamentos, que o produto E só transitou em 1 e que o produto F transitou em 2. Mas que para isso faça sentido, a gente vai ter que quantificar o que representa cada uma das passagens nesses departamentos. Então, vamos avançar. Limpando. Bom, então seria assim a distribuição montada. Percebam que o produto E, D, ele passa exatamente nos 3 departamentos. Observem que a quantidade total de horas... Cortei aqui em cima, né? Deixa eu botar mais aqui. Observem que a quantidade total de horas, né, igualmente a gente tinha feito anteriormente, continua sendo 400. Qual que é a diferença? É que agora eu sei que dessas 400 horas, 300 foram... Valei-me, meu Deus, cadê? 300 foram para o corte, 50 horas foram na montagem e 250 horas foram no setor de acabamento. Agora, quando a gente vai para o produto E, nós temos o quê? Que o total continua o mesmo. Realmente foram as 200 horas. Mas a diferença é que agora a gente sabe que esse total de horas foi somente em um setor. O total das horas consumidas foi no setor de corte. E ainda, para finalizar, nós sabemos que agora o nosso produto F, ele transitou por 2 departamentos, sendo eles
o de montagem, 250 horas, e o de acabamento, 150 horas. O que que isso significa? Significa que nós acabamos de ter outros parâmetros para o rateio dos custos indiretos. Como assim? Percebam que nós podemos agora quantificar quantas horas cada setor efetivamente teve de produção. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Aqui no departamento de corte, nós tivemos 300 horas consumidas. No departamento de montagem, nós tivemos 300 horas consumidas. E que no departamento de acabamento, nós tivemos 400 horas consumidas. Sim, professor. E o que isso muda? Isso muda que os nossos parâmetros aqui era de quê? Era de 400, 200 e 400. Nós temos parâmetros aqui agora de 300, 300 e 400. Tudo isso sempre vai dar os mesmos 1.000. Percebam que é apenas formas diferentes de você chegar no valor total de horas de produção. Mas aqui são linhas diferentes de você chegar. Uma lhe dá o total de horas consumidas no produto D. Foram 400. Ok. Só que dessas 400, você pode detalhar. Foram 250 no acabamento, 50 na montagem e 100 horas no corte. Já no produto E, só foi 200 horas, direto no departamento de corte. E no produto F, 250 no de montagem e 150 no de acabamento. Então, daqui a gente já consegue tirar outras inferências em relação ao processo produtivo. Ou seja, conseguimos tirar conclusões de tempo por departamento. Ok? Avançando. Bom, completando essa investigação adicional, verifica-se também que o tempo gasto com os custos indiretos de produção não é uniforme. E aqui é importante, não é uniforme entre os setores, distribuindo. Ou seja, daqueles nossos custos indiretos, né, ele está nos apontando que no departamento de corte, nós tivemos 45.000. No departamento de montagem, 15.000. E no departamento de acabamento, 55.000. Totalizando os mesmos 115. Professor, como é que eles chegaram nesses valores aí de rateio? Não, aqui a questão está nos dando. Aqui é um exemplo. Professor, e na minha questão, como é que a gente vai fazer? Não, quando for na questão, ele vai lhe dar o critério de rateio. Aqui é só para a gente entender o mecanismo da departamentalização. O foco aqui não é o rateio, e sim o departamento. O professor estava me perguntando isso. Como foi que ele chegou nesse número, meu Deus? Eu imaginei. Mas aqui é só para efeitos didáticos. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, completando essa investigação, verifica-se também que o gasto com os custos indiretos não é uniforme, e aí, quando ele diz que não é uniforme, ele já apresenta para nós como que é a distribuição. Mas na questão, eles vão dar os critérios de rateio. Não pensam que vocês vão fugir desses critérios, não, que eles vão estar lá. Mas beleza. Uma vez que a gente tem aqui os valores médios de... E, professor, aí ele dividiu, né, no caso, sei lá, esse nome complicado. Pode falar departamento. Isso, tanto em custos diretos quanto custos indiretos, no caso, né? Nesse exato momento aqui são apenas os indiretos, tá? Mas nos diretos, no outro... Não, mas os diretos eles vão entrar, mas lá na frente. Por enquanto aqui a gente está no foco só nos indiretos. Eles entram. E, professor, e esse resultado louco aí dessas somas no custo médio por hora máquina? Eu não entendi isso aí, não. Gente, ainda nem falei dele, ele é agora. As contas loucas aí que não dá esse resultado aí, não. Eita, Lili. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, uma vez que a gente descobriu, né, quanto que nós temos de custos indiretos consumidos em cada departamento, tá? Nós temos aqui, ó, 45.000 para o departamento de corte, 15.000 para o departamento de montagem e 55.000 para o departamento de
acabamento. Totalizando, claro, no total dos custos indiretos, 115 mil. Isso aqui não tem como mudar. Agora, o que é esse ticket médio aqui, que já tem gente ansiosa aí querendo saber? Vamos para o ticket. Custo médio por hora máquina. Pessoal, para a gente calcular uma média, e aqui ele já está dizendo qual que é o parâmetro, né? O parâmetro dele, ele já está dizendo que é custo médio. Rapaz, cadê a minha cor vermelha? Aqui. Ei, valei-me. Custo. Espera aí, tô apanhando, mas vai voltar. O seu gosta de falar valeu, né? Então, o custo médio, pessoal, não vai para um lado, vai pelo outro. O custo médio por hora máquina. O que isso significa? Pessoal, aqui é uma média entre o quê? Entre o valor que nós encontramos aqui, né, que nos foi informado, e o quê? E a quantidade de horas, gente. Que horas? Horas que a gente acabou de ver agora, que a gente fez um rateio, lembra? Tá aqui, ó, na tela anterior, a gente tem o quê? Volta, meu filho. Tá aqui, ó. A gente tem um total de horas por departamento, ó. 300 horas por de corte, 300 horas por de montagem e 400 horas por de acabamento. Então, você pega esses valores de 45 mil do de corte, divide por 300 horas. Vai dar 150 por hora máquina. O de montagem, 15 mil, dividido também pelas mesmas 300, dá 50. E aí você tem, por último, o de 55 mil, né, que é do acabamento, dividido por 400 horas máquinas. Que dá... Eu não entendi porque aí tá o símbolo de somar. Tu não tá falando é dividir? Foi por isso que eu não entendi. É porque um erro de cálculo aqui. Mas a gente vai substituir. Realmente tá um de somar aqui. Pois é, eu não tava entendendo, era isso aí. Como o diabo é que vai chegar numa conta dessa somando 45 mais 300? Não dá. Não, você tá certa. Eu vou pontuar aqui, alterar depois. Mas aqui no caso é uma divisão para a gente poder ter uma média. Então, quando a gente faz essa média, a gente vai tendo um custo médio por hora para cada um dos setores. Para que serve isso, pessoal? Bom, se eu estou pegando aqui o total dos custos indiretos e dividindo pelo custo médio, né, de horas, ele já me serve como parâmetro lá na frente para a gente calcular rateios de custos indiretos. E aí, se você pegar aqui, claro, né, o total dos custos indiretos, que é 115 mil, vamos selecionar este rapaz. Se você pegar aqui o total, 115 mil dos custos indiretos, e dividir pelo total de horas, né, utilizadas, que foram 1.000, aí nós temos o ticket médio dos custos indiretos. Seria de R$115 por hora máquina. Então, cada hora máquina tem R$115 de custo indireto naquela máquina, incorrendo em custos indiretos naquela máquina. Então, anota essa informação aí para a gente poder avançar. Deixa eu limpar isso aqui.